Olá e bem-vindos. Olhem, hoje vamos mergulhar num dos filmes, se calhar mais pessoais e controversos de Alfred Hitchcock. Eu confesso, de 1953. E é daqueles filmes que, acreditem, nos diz muito mais sobre o próprio realizador do que a maioria dos seus thrillers mais famosos. Os jesuítas ensinaram uma organização, controle e, até certo ponto, análise. No que toca a qualquer influência religiosa na altura, penso que foi o medo. Palavras do próprio Alfred Hitchcock. E esta citação, olhem, é a chave para percebermos tudo. Ele teve uma educação jesuíta, super rigorosa, e isto não moldou só a vida dele, moldou e muito a sua arte. E é precisamente este medo que ele fala que vai ser o motor de todo o filme. Por isso, preparem-se, vamos explorar como é que ele conseguiu juntar o mundo sombrio do filme noir com temas católicos, vamos analisar a escolha absolutamente impossível de um padre, sentir a tensão que se vivia nas filmagens e, no fim, perceber porque é que este filme, que foi um autêntico fracasso de bilheteira, hoje é visto quase como uma obra-prima. Ok, vamos lá então. Secção 1, o noir católico de Hitchcock, a improvável interseção de pessimismo e fé. Bem, para começarmos a desembrulhar isto, temos de perceber o contexto em que o filme nasce. Porque isto não é só mais um thriller, não. É uma coisa muito, muito específica. Um noir católico. Então pensem nisto. De um lado temos o filme noir, típico dos anos 40 e 50. Sabem, personagens super ambíguas, um mundo cinzento, onde a maldade humana é mais escura que qualquer sombra. Do outro, os temas católicos. A luta constante com o pecado, a vergonha, a tentação, mas também aquela busca pela salvação. E o que é que acontece? À primeira vista parecem opostos, não é? O pessimismo do noir e a fé. Mas se pensarmos bem, eles falam quase a mesma língua. Ambos estão obcecados com a culpa, a redenção, a luta interior de cada um. E claro, Hitchcock, com a sua formação jesuíta, estava na posição perfeita para juntar estas duas coisas. Ele percebia a escuridão da alma humana, tanto do ponto de vista do cinema como, digamos, do ponto de vista teológico. Muito bem, vamos avançar. A escolha impossível do padre. Um dilema moral unicamente católico. E agora sim, entramos no coração do filme, no seu dilema central. Um nó moral tão apertado que só podia mesmo existir dentro das regras super rígidas da doutrina católica. E o que é este nó? É o sigilo sacramental da confissão. A ideia de que um padre está proibido, mas proibido a sério, em qualquer circunstância, de revelar o que houve numa confissão, mesmo que isso lhe custe a vida. E temos de nos pôr no lugar do público de 1953, principalmente os não-católicos. Para eles, isto era um entrave. A pergunta era óbvia, mas por que é que ele não conta a verdade e pronto? Só que para Hitchcock esta regra não era um problema, era um motor de toda a história. É uma regra absoluta, inflexível, e é daí que vem todo o suspense. E vejam só como a armadilha se monta, passo a passo. Primeiro, a confissão. O zelador da igreja, um tipo chamado Otto Keller, confessa ao padre Logan que matou um homem. Segundo, o disfarce. O Keller não foi nada burro. Durante o crime, ele usou uma batina de padre. Resultado? As testemunhas viram um padre a fugir. E terceiro, claro, a acusação. A polícia descobre um motivo que liga o padre Logan à vítima e... pronto, ele passa a ser o principal suspeito. É a tempestade perfeita. O único homem que sabe a verdade é o padre Logan, mas ele está de mãos e pés atados pelo sigilo da confissão. E é isto, o dilema na sua forma mais pura e brutal. Ficar calado e ir para a forca, ou falar a verdade e ser excomungado, enfrentar a morte espiritual. Não há uma saída fácil. Para o padre Logan, qualquer uma das opções é, na prática, uma sentença de morte. E é aqui que está o verdadeiro terror do filme. Não é o assassino que anda à solta. É ver um homem bom, completamente encurralado pelas suas próprias e mais profundas convicções. Mas se pensam que o drama estava só no ecrã, desenganem-se. Nos bastidores estava a acontecer outra batalha. Secção 3. O ator contra o realizador. Um confronto de estilos dentro e fora do ecrã. A sério, o que se passou por trás das câmaras acabou por moldar o filme de uma forma que ninguém esperava. Então o que é que tínhamos aqui? Um choque de titãs, basicamente. De um lado, Hitchcock, o mestre controlador que planeava cada milímetro do filme e que famosamente via os atores como, bem, gado, peças num tabuleiro. Do outro lado, Montgomery Clift, um dos grandes nomes do método. Ele não queria só dizer as falas, ele queria sentir a personagem por dentro, procurar a verdade interior. E claro, isto deu faísca. O Clift queria liberdade para explorar, para se mover, talvez até para improvisar. E o Hitchcock? O Hitchcock queria que ele fosse ao ponto exato no chão, dissesse a fala e pronto. Dá para imaginar que a tensão nas filmagens era palpável.
E o mais irónico nisto tudo é que essa tensão acabou por servir a personagem de uma forma incrível. A frustração do ator, do Clift, a sentir-se preso pelo controle do Hitchcock, espelhava na perfeição a agonia do Padre Logan, preso pelo sigilo da confissão. Era como se o controle do realizador forçasse toda a angústia do ator a vir para dentro, a ficar contida. E o resultado é uma das atuações mais quietas, mais imóveis do Clift. Vemos tudo no seu olhar, num pequeno gesto. É um suor nervoso interior, como foi descrito. E não é por acaso que o Hitchcock filma tantas vezes a nuca dele, como se estivesse a tentar ler os pensamentos que o padre não pode de maneira nenhuma dizer em voz alta. Ok, vamos à secção 4, uma obra-prima imperfeita, de fracasso de bilheteira a queridinho da crítica. E com toda esta complexidade a acontecer tanto à frente como atrás das câmaras, não admira nada que o filme tenha tido uma vida complicada. Foi um percurso estranho de ser completamente incompreendido a mais tarde ser super celebrado. A reviravolta na reputação deste filme é qualquer coisa de extraordinário. Em 1953 foi um flop, fracasso de bilheteira. Os críticos queixaram-se que não tinha suspense. O próprio Hitchcock achava que o problema era o público não perceber o tal dilema católico. Mas depois, o tempo passou. E especialmente na Europa, críticos de revistas como a famosa Cahiers do Cinema começaram a olhar para o filme de outra forma. Começaram a ver que havia ali muito mais do que um simples thriller. E hoje... Bem, hoje lemos coisas como obra-prima moderna ou devastadoramente coesa. E esta citação do The Guardian, para mim, resume tudo na perfeição. Na obra de alguém tão exaustivamente apreciado como Hitchcock, não se esperaria encontrar obras-primas esquecidas, mas eu confesso, é uma delas. Pode nunca pegar fogo, mas arde gloriosamente em brasa. E é mesmo isto. Este não é um blockbuster do Hitchcock. Não tem a correria de intriga internacional, nem o susto de Psico. É outra coisa. É mais contido, mais sério. É um filme que arde em brasa, que queima devagarinho. Exige alguma paciência, sim, mas a recompensa é uma profundidade psicológica que não encontramos assim tantas vezes nos filmes dele. E chegamos à última parte, porque eu confesso perdura. A tensão entre os mundos público e privado. A pergunta é, por que é que, tantos anos depois, ainda estamos a falar deste filme? O que é que ele tem que ainda nos diz alguma coisa hoje? A resposta, acho eu, está num tema que é completamente universal. Esta citação da Slant Magazine acerta em cheio. O filme é uma das análises mais bem-sucedidas de Hitchcock sobre a tensão entre a imagem pública e a turbulência privada. É isto. A história continua a funcionar porque fala desta luta que todos conhecemos. O Padre Logan tem de projetar uma imagem de calma, de fé, de serenidade, enquanto por dentro o seu mundo está a desmoronar-se. Ele não está a ser julgado só no tribunal, está a ser julgado pelos olhos de toda a gente à sua volta. A luta dele é a luta de qualquer pessoa que já teve de pôr uma máscara, de esconder uma verdade difícil por trás de um sorriso. É sobre o peso que pagamos para guardar os nossos segredos. E isto deixa-nos com uma última reflexão, que é talvez mais relevante hoje do que nunca. Nós vivemos na era da partilha total, da confissão pública nas redes sociais, onde parece que tudo tem de ser dito. E de repente, eu confesso, mostra-nos o exato oposto. Um homem cuja sobrevivência, cuja alma, depende de guardar o segredo de outra pessoa, mesmo que isso o destrua. E a pergunta que o filme nos atira, e que fica a ecoar, é esta. Numa era em que todos confessam tudo, qual é afinal o poder de um segredo que é verdadeiramente guardado?